A essa altura, vocês já devem saber que o Donald Trump é o grande vencedor dessa corrida presidencial nos Estados Unidos e eu não vou mostrar para vocês a direita, os conservadores aqui no Brasil, os republicanos lá nos Estados Unidos comemorando, não vou fazer isso. Eu vou mostrar um pouco do impacto que esse resultado já está causando aqui no Brasil, na economia também, o clima de velório que causou no jornalismo de esquerda. Nós vamos ver um comentarista na Globo News dizendo que ele não descartaria, depois desse resultado, a possibilidade real, na opinião dele, do Bolsonaro participar da próxima eleição presidencial aqui no Brasil. A Daniela Lima dizendo que o governo brasileiro já está se preparando para ser pressionado pelos Estados Unidos, o que, segundo ela, pressionado com relação à democracia e à justiça brasileira. Bom, peço encarecidamente mais uma vez para que você deixe o seu like, inscreva-se no canal, deixa para mim aí também a sua opinião. Eu quero começar com essa publicação aqui da Veja. O clima de velório na Globo News com a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. A Veja, que é uma esquerdista, confesso que eu fiquei até surpreso aqui com essa publicação. Aqui embaixo, inclusive, comentaram ali, o estagiário da Veja acessou o perfil. Achei estranho a própria Veja comentando aí sobre o clima de velório que estava pairando na Globo. Só para vocês terem uma noção, a primeira coisa que eu fiz foi dar uma olhada no dólar. E eu pesquisei pelo menos umas 3 vezes e só ia subindo. E a última vez que eu pesquisei estava nesse valor aqui, 6,18. Nós sabemos que o dólar já estava alto, mas depois do resultado já deu para ter uma noção como que a vitória do Donald Trump vai trazer alguns problemas aí para o Lula. Aí, Folha de São Paulo, preço de carne bovina volta a subir e brasileiro recorre a ovos e peixes, aponta pesquisa. E aí, eu pergunto, né? Aquela galera da picanha, e aí, como é que ficamos agora? Bom, enfim, assim, antes de ver o vídeo da Daniela Lima, desesperada, falando sobre essa volta do Donald Trump empoderado, a esquerda que gosta de falar de empoderamento, vocês vão ver ela dizendo ali o quanto dessa vez o Trump volta empoderado, e em seguida também esse comentarista da Globo News falando sobre essa possível volta do Bolsonaro ao cenário político. Mas antes, o Haddad resolveu falar, vamos ver o que o Haddad falou sobre essa volta do Donald Trump e o impacto que isso pode causar no governo Lula. Na campanha foram ditas muitas coisas que causam apreensão, não no Brasil, no mundo inteiro. Causam apreensão nos mercados emergentes, causam apreensão nos países endividados, na Europa. Então, o dia amanheceu no mundo, o dia amanheceu mais tenso. Em relação da direita. Não, existe um fenômeno de extrema-direita no mundo crescente, né? Isso todos os analistas políticos, inclusive dos Estados Unidos, estão dizendo, é um crescimento da extrema-direita significativo. Em pensar que com tudo isso que está acontecendo, Haddad ainda queria viajar para a Europa, mas foi tão criticado que acabou desistindo. Eu acho que, ante a tudo que vem acontecendo, acho que foi uma opção melhor para o governo. Agora vamos ver a Daniela Lima, inclusive demonstrando até um certo desespero, falando que o governo daqui para frente vai se sentir pressionado. O Palácio do Planalto já se prepara para o uso das comissões no Congresso americano para pressionar a justiça e a democracia no Brasil. Do que estamos falando? A exemplo do que aconteceu no primeiro semestre desse ano, quando uma comitiva de parlamentares aliados a Bolsonaro e ex-parlamentares aliados a Bolsonaro foram para os Estados Unidos a convite de uma comissão dominada por republicanos para falar a respeito do Supremo Tribunal Federal e da democracia no Brasil após o 8 de janeiro, a exemplo do que aconteceu, este como um ato isolado, a chancelaria no Brasil já prepara o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também alerta os outros poderes que esse uso das comissões do Congresso americano para levantar questões, pressionar o Brasil, o sistema constitucional de freios e contrapesos do Brasil, em especial o judiciário, deve ser ampliado. Dessa vez, a gente viu num primeiro semestre uma comissão com pouca repercussão perto do estrago que poderia ter feito.
com um Trump presidente, com um Trump presidente e uma chefia, uma Câmara republicana e um Senado republicano, esse impacto tende a ser maior. Passando por uma segunda questão, porque, como eu disse, nós vamos fatiar tudo. Além disso, duas agendas estratégicas para o Brasil claramente saem fragilizadas. A agenda ambiental, para a qual Trump já disse, olha, por exemplo, foi uma pregação muito importante para ele em alguns estados, onde as pessoas querem vender seus terrenos para exploração de petróleo, exploração de combustível fóssil. Ele falou, por mim, vamos embora. A Kamala Harris tinha dito, eu sou contra, depois teve que tentar modular. Isso rendeu votos a ele. A agenda ambiental sai fragilizada. Ele é muito mais do tipo, meu amigo, eu preciso que esse país cresça aqui, ó, rapidão, e I don't care para o que vai acontecer no longo prazo. Isso já num cenário de emergência climática, você está vendo agora a Espanha debaixo d'água. Um segundo ponto claramente deixado ali por ele, tá claro e evidente, é a regulamentação das redes sociais. A agenda ambiental e regulação de redes saem fragilizadas dessa eleição americana. Primeiro porque Donald Trump elogiou, não uma, mas algumas vezes, pessoalmente, uma figura que colocou $5 milhões na rua, sorteando para ter votos para o republicano, Elon Musk. Essas agendas se conversam. O Elon Musk foi lá descrito como uma estrela que nasce, né? Isso nos mostra ali, o Trump, ele próprio criou sua rede social onde tudo pode. Então, essa agenda de regulamentação perde força. E é interessante ali ela falando sobre a questão da regulamentação das redes sociais, que é uma pauta que a esquerda fica preocupada, fica aflita, porque acha que de alguma forma pode ser usado para censurar principalmente só um lado do discurso. Essa é uma das preocupações da direita. Agora, outra coisa que vamos ver esse comentarista aqui na Globo News dizendo sobre a questão da inelegibilidade do Bolsonaro. Vamos ver o que ele fala sobre isso aqui. O Trump vencendo nos Estados Unidos gera um reforço, um fortalecimento da direita brasileira. E especialmente do bolsonarismo como um movimento político muito associado ao trumpismo. E eu não estou inventando isso, o próprio Eduardo Bolsonaro já disse, Eduardo Bolsonaro que está nos Estados Unidos agora junto com o Trump comemorando a vitória. Então é bem possível que nos próximos movimentos a gente veja uma pressão vinda dos Estados Unidos com o Trump já empossado para reverter o status de inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro, abrindo caminho para que o Bolsonaro possa ser candidato em 2026. Então, não descarto em absoluto essa possibilidade de o Bolsonaro, de fato, ser o candidato em 2026. Sai fortalecido. É uma história tão colada que fortalece de lá para cá também. E aí, será que é isso mesmo? Será que nós vamos ter Bolsonaro em 2026? O Donald Trump está de volta e, na verdade, está mais forte do que antes. A direita sai fortalecida e vem crescendo pelo mundo. Essa aqui é uma publicação da Folha de São Paulo. Governo Lula teme bolsonarismo empoderado com Trump e possível influência de Musk. E já aqui deixei para o final o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, na noite da vitória do Donald Trump. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, inscrevam-se no canal e até a próxima. Será o retorno triunfal, messiânico e empoderado do Trump numa volta por cima que tão pouco testemunhamos na história moderna dos Estados Unidos. O Trump se torna seguramente a maior figura política da história moderna do último século, praticamente, dos Estados Unidos, ali pelo menos do pós-Segunda Guerra Mundial. Ninguém chegaria perto do Trump caso ele seja vencedor. Então, o que quer que ocorra, nós testemunharemos história.